estudante do nono ano! Que bom que você está aqui para a aula número 12 de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Cristiane Lopucci e é um grande prazer estar com você nessa aula. Você já está organizado para estudar? Eu acredito que sim, porque com o tempo nós vamos criando hábitos, não é verdade? Mas vamos relembrar de qualquer forma o material que vai ser usado na aula de hoje, tá bem? Então você vai precisar do caderno ou de folha de papel para você fazer os registros da aula. Vai precisar de lápis, borracha, caneta, apontador, aquele material básico para que você possa fazer os registros. Combinado? E agora você vai pegar então, aí no material que você já organizou e vai anotar a data de hoje e registrar lá, aula 12, língua portuguesa. Essa organização é bem importante para que depois você possa retornar, ver aquilo que você anotou, ver como estão os seus registros das aulas que você tem assistido. Um tempinho para você se organizar. Organizados então para a aula de hoje, vamos relembrar um pouquinho da aula anterior. Por que a gente faz esse relembrando da aula anterior? É porque vai refrescando a nossa memória, não é verdade? A gente vai se situando novamente nas aulas de língua portuguesa. Então vamos lá. Na aula anterior, o que vocês viram? Vocês estudaram um pouco da linguagem verbal e não verbal. Não foi isso? Viram lá o Guia de Cidadania e Segurança Digital, analisaram também o texto Bom Uso da Tecnologia e finalizaram a aula com um caça-palavras. Acredito que foi uma aula de bastante aprendizado, não é verdade? E na aula de hoje, o que nós veremos na aula de hoje? Você está preparado? Então, eu vou pedir para que você preste bastante atenção à tela agora e leia uma informação comigo. Essa é uma informação que circulou bastante aí nas redes sociais, já que o nosso assunto, por enquanto, tem sido a internet, o uso da internet e as redes sociais. Fica de olho nessa notícia. Uso de celular no escuro causa câncer nos olhos. Leu aí? Você recebeu essa mensagem no seu celular? Ou soube de alguém que recebeu essa mensagem, caso você não use o celular? Ela circulou por diversos dias, em diversos meios. Mas ao ler essa notícia, você acha que ela é verdade ou mentira? O que você acha? Será que é verdadeira? Será que é uma mentira? A gente pode analisar algumas coisas dessa imagem, não podemos? Fica de olho. Tem alguma fonte nessa imagem? A gente sabe de onde ela veio? Não, né? Quem é que está afirmando que o uso de celular no escuro causa câncer nos olhos? Tem alguém aqui, tem algum nome, tem algum especialista, tem alguém que tenha se dedicado a esse estudo? Também não tem. Nós não temos informação nenhuma. E mesmo assim, essa mensagem circulou bastante. Então, vamos olhar ali qual é a verdade a esse respeito. A verdade é assim, ó. A leitura de celulares no escuro pode estar associada à fadiga ocular, cefaleia, ardências e dor ocular, mas não ao câncer. Olha a diferença das duas mensagens. Então, essa primeira que nós vimos não tem fonte, não tem autor, não tem nada. Não é verdade? E a outra, que é uma mensagem verdadeira, a gente já vê aqui, ó,
o símbolo do SUS, a gente vê que ela vem de um site que fala da saúde, né? Tem aqui até o endereço eletrônico para a gente buscar essas informações. Então, a primeira imagem, a primeira informação que nós vimos ali, trata-se de uma fake news. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra, né? A gente ouve nos noticiários, nas conversas, na internet, ela também circula bastante. O que quer dizer fake news? De onde vem essa palavra? Vamos olhar com a professora. Então, fake news é a junção de duas palavras que não têm origem na nossa língua portuguesa, não é verdade? Então, fake, ela vem do inglês, que significa falso. E news também vem do inglês, significa notícia. Então, em português, quando nós trazemos aqui para a língua portuguesa, significa notícias falsas. Então, olhe quanto aprendizado já no início da nossa aula. Já aprendemos de onde vem a palavra, o que ela significa e como essas informações circulam. Mas o que diz o dicionário sobre fake news? Vamos ver lá. Diz assim: notícias falsas. Quaisquer notícias e informações falsas ou mentirosas que são compartilhadas como se fossem reais e verdadeiras, divulgadas em... Então, ali já fica a reticências para dizer que ela pode ser divulgada em diversos ambientes. E também tem uma outra coisa que nós podemos pensar. A gente está falando das fake news porque estamos falando aí do mundo virtual. Mas e na nossa infância? Você também aí passou pela infância. Você ouviu fake news, não ouviu? Vamos relembrar algumas? Olha só, fica de olho aí que você vai gostar e vai relembrar de algumas. Primeira, comer manga com leite faz mal. Essa é uma fake news que circulou bastante. Olha a próxima. Chinelo virado, morre a mãe. Já pensou se a mãe morresse só porque o chinelo tá virado? Então, também é uma fake news, porque é uma notícia falsa. A próxima. A parte azul da borracha apaga a caneta. E quem nunca tentou, não é verdade? Apagar ali a escrita, a caneta com a parte azul da borracha. Mais uma fake news da infância. Se deixar a vassoura atrás da porta, espanta a visita. Só espanta se a visita vir você colocando a vassoura atrás da porta, senão é uma notícia falsa. Mais uma. O homem do saco que leva embora as crianças do bairro. Essa circulou muito e muitas crianças aí tiveram medo do homem do saco. Mais uma. Na volta a gente compra. Essa fake news acho que todo mundo já caiu, né? Dificilmente tem volta. E mais uma aqui. Se cair no chão a faca, é briga. Isso também é fake news, né? Não é porque uma faca cai que vai ter briga onde a gente estiver. E a última aqui, engolir chiclete gruda o estômago. Então, todas essas são fake news que circularam aí na nossa vida. Então, pra gente ver que as fake news, elas estão no mundo virtual, mas no mundo real elas também acontecem. Vamos dando prosseguimento aqui à nossa aula. Olha lá. E você? Você aí já recebeu uma notícia falsa pela internet? Alguma vez já aconteceu isso com você? Você tem o hábito de checar a veracidade das notícias que recebe? Quando você recebe alguma notícia, você checa se ela é verdadeira ou não? É um hábito que a gente pode adquirir. E você já repassou uma notícia falsa pela internet? Puxa vida, né? Então, são algumas coisinhas para a gente pensar sobre o nosso comportamento na internet. Então, como que nós nos relacionamos com as notícias e com as fake news, né? Então, olha lá. Voltando ainda àquele guia de cidadania e segurança digital que vocês já estudaram, tem uma informação importante nele. Então, ali é exatamente como essa informação aparece no guia, mas aqui ela vai aparecer em tamanho ampliado. Ela diz assim, a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos da América, 2016, aponta que 80% das pessoas acreditam em tudo o que vem na internet. 50% confiam em uma notícia só porque recebeu de uma amiga ou de um amigo. Então, olha só
como isso é importante, é um dado relevante e como é envolvente essa questão das fake news. Então a pessoa acha que só porque um amigo enviou aquilo é verdadeiro, mas às vezes o amigo também enviou sem checar se era verdadeiro ou não. E quando a gente vê, isso aí está bem espalhado. Para entendermos um pouco mais sobre as fake news e como elas acontecem, nós estudaremos um texto. Então, vamos falar sobre o texto. E você pode estar se perguntando assim: puxa, professora, por que em toda aula de língua portuguesa nós estudamos um texto? Por que a gente sempre vê um texto? Por que nós sempre fazemos atividades de compreensão do texto? Porque os textos fazem parte da nossa vida. Veja, quando nós falamos da internet, quem usa a internet está se relacionando com textos o tempo todo. Quando nós vamos pegar um ônibus, quando nós vamos ao supermercado, então os textos fazem parte da nossa vida o tempo todo, faz parte da sociedade em que nós vivemos. E quando nós aprendemos a fazer essa compreensão do texto, a ler com calma, entender o que está nas entrelinhas, nós nos relacionamos melhor na vida. Nós aprendemos a falar melhor, e essa é uma habilidade importante para o nosso dia a dia, para o mundo que a gente vive. Seja para as nossas relações pessoais ou relações profissionais. Então, falar bem depende daquilo que a gente entende dos textos. Para tudo, então, na vida, né? Esses textos, eles fazem a diferença. Veja, quando a gente compreende uma notícia, nós vamos buscar os textos que vão nos trazer mais informações sobre aquilo. Não seremos aquelas pessoas confusas até na internet, né? Que comentam as coisas que não tem nada a ver com aquilo que está postado. Então, para tudo isso, a língua portuguesa parte dos textos, porque o texto faz parte da nossa vida. Então, para a gente ficar cada vez mais ligado, entendendo melhor sobre esses assuntos, vamos ficar de olho no texto então que vem. Olha aí na sua tela. Primeiro, esse texto que nós vamos ver, ele foi retirado de um site. Então, você está vendo aí como ele aparece no site de onde ele foi retirado. Ele foi tirado de um meio digital. Vamos ampliar um pouquinho então agora para a gente ver alguns elementos desse texto. Primeiro, o site que ele foi retirado é o site Nova Escola. O nome aparece já ali na barra, né? Quando a gente acessa o site. Então esse nome já aparece ali em cima e está destacado para que você possa perceber. Qual é o título do texto? Veja que ele tem bastante informação já no início, mas o título ele aparece em destaque, a parte mais escura. O que move as fake news? Então a gente vai saber por que as fake news se propagam tão rapidamente e o que faz com que elas se movam dessa forma. Temos o autor do texto, tá aqui, ó. O autor é o Tori Oliveira, ele que escreveu esse texto. Então a gente já sabe que o texto foi retirado de um site, que esse site chama-se Nova Escola. Já temos o título, porque o título ele tem que ter coerência com o texto, não é verdade? A gente tem que ler o título e ele tem que nos remeter àquilo que será tratado no texto. E temos o autor. E se olharmos aqui um pouquinho mais, eu vou ampliar agora o texto para que a gente possa ver com bastante clareza. Olha lá, então o título, o que move as fake news. Aqui está escrito assim, ó: uma notícia verdadeira demora 6 vezes mais tempo para atingir 1.500 usuários do que uma falsa. Entenda mais sobre o cenário de fake news e o papel da educação no combate à desinformação. Por Tori Oliveira. Vocês viram que aqui não é o título do texto, mas também não é o texto em si. Parece que ele faz uma breve introdução sobre o que vai ser falado no texto, não é verdade? É porque esse aqui chama-se lead. Então agora eu vou pedir para você que preste bastante atenção e acompanhe a leitura com a professora. Lembra sobre a importância dos textos, a importância da gente ler, reler, entender bem tudo o que está dito ali explicitamente, que é aquilo que a gente percebe já quando faz a leitura, e aquilo que está nas entrelinhas, que é o que está implícito no texto, mas que o autor colocou ali porque tem um propósito. Então, vamos ao texto. Uma notícia falsa tem 70% mais chances de ser compartilhada no Twitter do que uma verdadeira.
Já uma história real demora 6 vezes mais tempo para atingir 1.500 usuários do que uma falsa. Pior, os principais responsáveis são pessoas de carne e osso e não robôs programados para replicar conteúdos nas redes sociais. As conclusões são do maior estudo feito até agora sobre o tema, produzido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e publicado na revista especializada Science. Agora é com você. É fato ou é fake o que está afirmando aqui? 1. Esse trecho do texto conta as conclusões de um grande estudo realizado sobre as notícias falsas. E 2. Esse trecho do texto conta como a programação é realizada nos robôs para que espalhem notícias falsas. Uma é fato e a outra é fake. Agora, se você prestou atenção à leitura, se você acompanhou, vai ser facinho responder. Conseguiu chegar a uma conclusão aí? Então, vamos voltar um pouquinho ao texto? Vamos olhar esse trecho do texto juntos, mais uma vez. Olha lá. Uma notícia falsa tem 70% mais chances de ser compartilhada no Twitter do que uma verdadeira. Já uma história real demora 6 vezes mais tempo para atingir 1.500 usuários do que uma falsa. Pior, os principais responsáveis são pessoas de carne e osso e não robôs programados para replicar conteúdos nas redes sociais. As conclusões são do maior estudo feito até agora sobre o tema, produzido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e publicado na revista especializada Science. Então, por que a professora deixou destacado esse trecho? Porque ele fala ali, então, as conclusões são do maior estudo feito até agora. Veja, nós temos uma fonte, foi feito um estudo, e aqui está falando sobre esse trecho, né? Ele falou sobre os robôs, então, ele até comentou sobre os robôs, mas não era o assunto principal do trecho. Então, o fato aqui é a número 1. Esse trecho do texto conta as conclusões de grande estudo realizado sobre as notícias falsas. E a afirmativa 2, né, questão 2 que estava ali, esse trecho do texto conta como a programação é realizada nos robôs para que espalhem notícias falsas? É fake. Ficou facinho a gente perceber porque retornou ao texto. Vamos continuar lendo o nosso texto e entendendo mais sobre essa pesquisa que foi realizada. Para entender como as fake news se espalham, os pesquisadores estudaram notícias compartilhadas 4,5 milhões de vezes, ou 4 milhões e meio de vezes, por cerca de 3 milhões de usuários do Twitter, entre 2006 e 2017. Ao analisarmos a dinâmica de difusão de rumores, descobrimos que os falsos se difundiram mais longe, mais rápido, mais profundamente e mais amplamente do que os verdadeiros, diz o estudo. Mas por que isso acontece? Um dos motivos é o fator novidade. As pessoas tendem a compartilhar mais informações inusitadas ou aparentemente inéditas. Além disso, descobriram os pesquisadores, um tweet de fake news costuma usar palavras que evocam mais emoção, em especial surpresa e indignação, do que um convencional. Então, olha quanta informação bacana até aqui. Olha como esse texto, até esse trecho que a gente leu aqui, ele já nos dá argumentos, possibilidades e habilidades para lidarmos com as notícias no nosso dia a dia. Isso tudo baseado em estudo. Vamos a mais um trecho. A escola pode ser uma grande aliada na luta contra a desinformação.
ensinar aos alunos como identificar uma notícia falsa, observar se há um autor ou se o texto tem muitos adjetivos e poucos fatos, por exemplo, é um bom começo. Além disso, analisar o que se lê com calma e resistir à tentação de compartilhar sem reflexão também ajuda a evitar que as notícias falsas se disseminem cada vez mais. Então, aqui é todo o trecho do texto que nós lemos hoje. Então, vamos ver agora o raio-x da notícia falsa. Raio-x é porque a gente vai olhar por dentro. 126 mil notícias em inglês foram analisadas no estudo pelos pesquisadores do MIT, Debbie Roy, Sinan Aral e Soroush Bossouch. 3 vezes mais rápido é o compartilhamento de fake news sobre política em relação a outros temas. Então aqui a gente teve uma noção dos números. 126 mil notícias em inglês foram analisadas. Então, quando nós falamos desse texto, a gente tem então a fonte, a gente sabe de onde veio essa pesquisa, ele nos dá subsídios para entender como as notícias falsas são propagadas. Prestou bastante atenção aí? Ficou atento ao texto, às palavras, às informações? Então, agora vem a atividade para você registrar no seu caderno. Combinado? Então, você pode copiar a pergunta, ou se você não tem o hábito de copiar todas as perguntas e você já anotou lá que se trata da aula 12, você vai registrar o número da pergunta e vai registrar a resposta aí. Combinado? Então, olha lá. Pergunta número 1. Podemos afirmar que o texto que lemos é: letra A, um artigo. Trata-se de um artigo. B, uma entrevista. Presta atenção, nós até lemos alguns nomes ali. Será que é uma entrevista? Ou C, é uma notícia? Tempinho para você fazer. Vamos conferir a resposta? Então, letra A, um artigo. Não é um artigo, né? Não é um texto de divulgação da pesquisa que esteja naquele formato de um artigo, não é? Uma entrevista. O texto trouxe nomes, falou o nome dos pesquisadores e tal, mas ele não era um texto de perguntas e direcionadas a alguém com essas respostas. Então, não é uma entrevista. Esse texto trata-se de uma notícia. Vamos para a pergunta 2. Qual é a discussão apresentada pelo texto? Então, nós vimos até aqui de que texto trata-se. Agora vamos ver qual foi a discussão, qual a discussão ali que o texto apresenta. Você vai registrar aí, né, no seu caderno, no seu papel também. Então, olha lá. Alternativa A. A velocidade de propagação das fake news. Será que foi essa a discussão apresentada pelo texto? B. As razões que levam as pessoas a propagarem notícias falsas e qual o papel da educação para combatê-las? Ou letra C. A identificação dos pesquisadores que realizaram um estudo feito pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, nos Estados Unidos da América. Qual das 3 alternativas aqui é a discussão apresentada pelo texto? Lê com bastante atenção e registra aí.
Vamos conferir a resposta com a professora? Estou assim, curiosa para saber o que você respondeu aí, saber se você estava atento às informações do texto. Mas vamos lá discutir uma a uma para ver qual é a questão que trata ali o que foi discutido no texto. Então vamos ver. A velocidade de propagação das fake news não é a alternativa ali da discussão apresentada no texto. Ela apareceu no texto, não é? Foi falado sobre isso no texto, a velocidade da propagação das fake news. Foi dito que ela acontece 6 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. Mas não era esse o foco ali do texto, não é verdade? Vamos lá para a próxima. As razões que levam as pessoas a propagarem notícias falsas e qual o papel da educação para combatê-las. Será que o texto falava sobre isso? Então, essa é a alternativa verdadeira, é a discussão apresentada no texto. Então, ele trouxe um estudo para nos mostrar essa discussão. Mas esse era o assunto ali principal do nosso texto, né? Por que razões, por que motivo as pessoas propagam as notícias falsas, certo? E a C, a identificação dos pesquisadores que realizaram o estudo, ela estava ali no texto, principalmente quando nós vimos o raio-x ali da notícia, mas não foi o assunto principal desse texto. Então vocês viram, todas as informações estavam no texto, mas nós estávamos buscando especificamente o assunto principal do texto, e esse está melhor representado ali pela alternativa B. Certo? Então, vamos para a próxima questão. Essa você também vai precisar registrar. Olha lá. 3. De acordo com o texto, qual é a estratégia utilizada na produção de uma fake news para provocar reações em seus leitores? Dê exemplos. Então, o que nós esperamos que você registre aí, que você faça? Olha, vamos ler a pergunta novamente. De acordo com o texto, qual é a estratégia utilizada na produção de uma fake news para provocar reações em seus leitores? Isso estava dito ali. E os exemplos agora ficam por sua conta. Então, registra. Registro concluído. Conseguiu relembrar aquilo que o texto falou e colocar exemplos? Então, eu acredito que para quem lida bastante assim com a internet, com essas relações, é fácil encontrarmos esses exemplos, não é? Isso porque você já tem visto esse assunto em diversas aulas. Inclusive na aula anterior que vocês assistiram, falou-se muito sobre esse uso consciente das redes sociais, sobre a etiqueta nas redes sociais e no uso da internet. Então é um assunto que você já está familiarizado. Hoje você precisava buscar as informações do texto que estamos vendo, mas os exemplos podiam ser desses que você já tem vivência e conhecimento. Então olha lá. A resposta. Para a redação das fake news, são utilizadas palavras que evocam emoção. Então, nós já sabemos que, como nós vimos lá na nossa imagem, no início da aula, já dizia ali que causava câncer. Por quê? Porque já para quem lê, já traz um certo temor, né? Você já pensa assim, nossa, então se eu ler no escuro, eu terei câncer. Então você viu como as fake news, elas usam essas palavras que geram alguma emoção, seja positiva ou negativa. E os exemplos que nós colocamos aqui, então, morrer, espantar, contaminar, desaparecer, amar. Algumas notícias vêm até dessa forma, né? Leia isso urgente, repasse urgentemente, você vai amar esse conteúdo.
Então, para gerar realmente essa emoção e fazer com que a gente espalhe mais rapidamente. Porque você pensa assim, puxa, se eu amei, a outra pessoa também vai amar saber essa notícia. E às vezes a notícia nem é verdadeira. Né? Então, dessa forma, o seu registro não precisava ficar exatamente igual ao que está aqui. Aqui foi retirado exatamente o trecho do texto. Você explicou aí com as suas palavras, mas a ideia tinha que estar bem próxima ao que foi registrado aqui. Tá bem? Vamos para a próxima alternativa? Então, olha lá. Vamos ler um trechinho do texto aqui. Então, vamos ler o trecho que está aqui na tela agora. Ao analisarmos a dinâmica de difusão de rumores, descobrimos que os falsos se difundiram mais longe, mais rápido, mais profundamente e mais amplamente do que os verdadeiros. Então, primeiro, a gente precisa ler e entender o que diz esse trecho, certo? A gente tem que estar bem atento. Então, o que analisaram aqui? Ó? Analisaram a dinâmica de difusão de rumores. Descobrimos que os falsos se difundiram mais longe. Quem são esses falsos que está falando ali? Então, os falsos foram mais longe, foram mais rápido e mais profundamente e mais amplamente do que os verdadeiros. Então, do que ele está falando ali? O que são os falsos, o que são os verdadeiros? Veja, um trechinho do texto, curtinho, já traz bastante coisa para a gente pensar. E é sobre esse trecho, então, a nossa pergunta. Olha lá, 4. Esse trecho diz respeito a ou às? Olha as alternativas. Alternativa A. Considerações dos cientistas do MIT, obtidas a partir da análise de fake news na plataforma Twitter. B. Tendências de compartilhamento de notícia. Ou C. Comportamento digital dos usuários. Então precisa reler o trecho, reler as alternativas para você conseguir responder. Vamos conferir a resposta agora? Então, vamos analisar primeiro a alternativa A. A alternativa A diz assim: considerações dos cientistas do MIT obtidas a partir da análise de fake news na plataforma Twitter. Será que essa é a verdadeira? Eu digo para vocês que essa é a alternativa verdadeira. É a letra A. Por quê? Olha só, né? Vamos retornar ali ao trechinho. A gente já vê que o trecho está entre aspas, significa que foi dito por alguém ou retirado de algum local. Então, a gente já sabe que foi retirado dessa pesquisa ali que os pesquisadores fizeram, né? As considerações dos pesquisadores do MIT. E ele já começa assim, ó. Ao analisarmos a dinâmica de difusão, ele dá uma pista pra gente. O próprio texto diz. Então são as considerações, porque ele diz ao analisarmos. Viu como é importante a gente ficar bem de olho no texto? Às vezes as palavras já nos remetem àquilo que precisamos saber. Então aqui a gente sabe quais foram as considerações deles, né? O que eles consideraram, o que eles viram ali, né? Que a dinâmica de difusão, como que essas notícias, como que os rumores, eles são difundidos, como eles são divulgados, né? Então os falsos vão mais rápido, mais longe do que os rumores verdadeiros. Então a alternativa B, então, ela é falsa, as tendências de compartilhamento de notícia, né? E o comportamento digital dos usuários. Isso tem relação. Veja, se a gente perguntar assim, tem relação com o texto, professor, e com o tema do que estamos falando? Tem relação.
Mas não foi isso que a pergunta queria. A gente tem que entender o texto e a gente tem que analisar com bastante calma também as perguntas. O que exatamente ela quer saber. Então são algumas dicas que a professora fala para você se relacionar cada vez melhor com o seu estudo, com a sua compreensão de texto e com os textos que circulam aí socialmente, que você tem contato no seu dia a dia. Vamos fazer mais uma atividade? Então a próxima. 5. De acordo com a notícia escrita por Tori Oliveira, qual instituição social tem papel crucial na luta contra a desinformação? E quais são as estratégias sugeridas para empenhá-la? Então, para empenhar quem? Lembra que a professora falou, a gente tem que entender bem a pergunta. Opa, não entendi também. Então eu volto, leio novamente e vou buscar ali compreender o que eu preciso responder. Então, vamos ver o que é necessário responder aqui, De acordo com a notícia escrita por Tori Oliveira. Então, a notícia que nós acabamos de ler. Qual instituição social tem papel crucial na luta contra a desinformação? Então, ele quer saber da instituição social que foi citada ali no texto, certo? Então, se ele tem um papel crucial, é um papel importante, um papel fundamental. E quais são as estratégias sugeridas para empenhá-la? Empenhar a quem? Então, tudo isso é para você refletir e responder aí. Vamos conferir a resposta. O autor sugere que a escola é uma instituição muito importante na luta contra as fake news. As estratégias a serem utilizadas para a verificação de uma notícia falsa são examinar a fonte, o autor e a linguagem utilizada, como, por exemplo, o uso de muitos adjetivos. Então aí no seu caderno, na sua folha, você registrou com as suas palavras, mas precisa estar próximo aqui a essa resposta do texto, tá certo? Se não estiver, você apaga e arruma agora que a gente já conferiu a resposta certa, tá certo? Vamos para a próxima. Releia o trecho. A escola pode ser uma grande aliada na luta contra a desinformação. Ensinar aos alunos como identificar uma notícia falsa, observar se há um autor ou se o texto tem muitos adjetivos e poucos fatos, por exemplo, é um bom começo. Além disso, analisar o que se lê com calma e resistir à tentação de compartilhar sem reflexão também ajuda a evitar que as notícias falsas se disseminem cada vez mais. Olha agora a sua tarefa. A expressão "além disso" tem o sentido de... Então aqui tem o trechinho, né? Além disso, ali bem no final, está em destaque. A. Acrescentar mais informações ao trecho, complementando a ideia anterior. Ou ele dá a noção de oposição entre as ideias. Então vai começar uma nova ideia e ele vai dar a ideia de oposição. Ou C. Retomar informações do parágrafo anterior. Essa tá fácil de responder, não tá? Se você tá lendo, se você prestou bastante atenção ali ao trecho, você vai responder com facilidade.
Vamos conferir a resposta aqui com a professora. Então, olha lá, a alternativa A. Acrescentar mais informações ao trecho, complementando a ideia anterior. Essa é a resposta verdadeira, porque ele diz, ó, além disso. Então ele passa aqui algumas ideias no início, que você viu ali, e coloca além disso, ele vai acrescentar mais informações. Além dessas, tem outras. Dar a noção de oposição? Não, porque ele não diz que aconteceu algumas ideias, mas teria que ter feito outras, nada disso. E retomar as informações do parágrafo anterior? Também não. Então, a alternativa verdadeira aqui é a alternativa A. Além disso, eu estou colocando que além da informação anterior, tem outras que eu vou apresentar. Agora vamos à última questão da aula de hoje, certo? Então, olha lá. Questão 7. A expressão além disso poderia ser substituída no trecho sem alteração de sentido por qual outra expressão? Letra A, mas, letra B, contudo, ou letra C, também. Então, vamos pensar lá. Se eu quisesse pegar aquele mesmo trecho, onde estava além disso, e eu não quisesse usar aquela expressão, eu quisesse substituir por outra, qual dessas daqui, dessas três alternativas, é a adequada para fazer isso sem alterar o sentido do texto? Responde aí. Vamos conferir a resposta correta? Então, a alternativa A, mas. Mas não posso substituir. Por quê? Porque a expressão além disso, eu quero acrescentar mais ideias. Quando eu coloco mas, eu não tenho essa condição. Mas é uma questão de oposição, né? Eu dei uma ideia e digo mas, é porque eu vou colocar ali alguma outra ideia que seja opositora à primeira. Então, não dá. Contudo, é praticamente quando eu estou concluindo uma ideia, ou eu vou colocar alguma outra ideia que não está adequada ali à primeira ideia, entende? Ele liga também duas ideias, mas não dessa forma. Da forma que a gente quer, acrescentando uma nova ideia, né? Que é a função da expressão além disso. Então, qual palavra eu poderia colocar ali para manter o mesmo sentido? É a palavra também. Então, se nós voltássemos ao trecho do texto, estudaríamos, né? Vimos todas as primeiras ideias também e acrescentamos ideias novas. Então, tanto a expressão além disso quanto a palavra também desempenham a mesma função em textos. Valeu a pena assistir a aula de português, né? De língua portuguesa? Porque a gente sempre aprende algo novo, algo para a nossa vida. Então, você ampliou seu vocabulário, aprendeu a usar aqui a expressão além disso e ver como ela pode ser substituída em texto para evitar repetições e tornar aquilo que você escreve e fala mais rico e mais interessante. Eu adorei estar com vocês, né? Espero que a aula tenha sido proveitosa. Abraços no ar!